Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um encontro e para nos prepararmos para o nosso estudo, vamos dar início, buscando no Evangelho segundo o Espiritismo, um modelo de prece que Kardec nos traz, na coletânea de preces espíritas. Quantas vezes tantos aflitos nos pedem uma prece, nos pedem uma oração, quantas vezes nos chegam os nomes, especialmente nesse trabalho da casa, nós temos tantos ali por quem vibramos, por quem pedimos, então todos esses que nos chegam, muitas vezes é apenas um nome, outras vezes esse nome tem um rosto, mas seja como for, aquele que sabe, aquele que conhece o valor da prece, ele busca esse recurso, porque ele sabe que é algo palpável, que chegará ao destino que ele der, àquele a quem ele está ou por quem ele está pedindo. Então Kardec coloca, pelos que estão em aflição, se é conveniente ao aflito que a sua prova prossiga, o nosso pedido não a abreviará, mas seria a falta de piedade o abandonarmos, alegando que a nossa prece não será ouvida. Além disso, mesmo que a prova não seja interrompida, podemos obter alguma consolação que lhe minore o sofrimento. O que é realmente útil para quem suporta uma prova é a coragem e a resignação, sem as quais o que ele passa não lhe trará resultados, pois que terá de passar novamente por ela. É para esse objetivo, portanto, que devemos dirigir os nossos esforços, seja pedindo aos bons espíritos em seu favor, seja levantando-lhe a moral através de conselhos e encorajamento, seja, enfim, assistindo materialmente, se isso for possível. A prece, nesse caso, pode ainda ter um efeito direto, descarregando no aflito uma corrente fluídica que lhe fortaleça o ânimo. Então ele nos dá um modelo. Meu Deus, e esse modelo será a nossa prece desta noite, por tantos aflitos que clamam por socorro. Meu Deus de infinita bondade, dignai-vos abrandar a amargura da situação. Cada um pensa naquele que sabe tão sofrido, tão amargurado. Se assim for, da vossa vontade, bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos peço assistência para as suas aflições. Se no seu próprio benefício elas não podem ser diminuídas, fazei-lhe compreender que elas são necessárias ao seu adiantamento. Dai-lhe a confiança em Deus e no futuro, que as tornará menos amargas. Dai-lhe também a força de não sucumbir ao desespero, o que lhe faria perder os benefícios e tornaria a sua situação futura ainda mais penosa. Revertei o meu pensamento para ele, e que assim eu possa ajudá-lo a sustentar a coragem necessária. Com muita confiança, então, vamos dar continuidade ao nosso estudo, resgatando o que vimos na semana anterior, aquele trabalho de desobsessão em relação àquelas pessoas ligadas ali a uma casa espírita, e nós estávamos vendo quando já estava se dando o diálogo do Dr. Eurípides com um dos espíritos ali obsessores que se apresentaram, esse inclusive muito sofrido pela forma, há muito tempo que ele trazia de anão. E nós vamos compreender todas essas questões e nós vamos ver agora nesse diálogo os detalhes sobre as situações criadas no passado. E é bom que
demos bastante atenção porque se trata do tempo da Inquisição. E nós sabemos, então, que não são situações particulares. A Inquisição ainda é uma chaga que sangra muito em tantos corações. E tem trazido e fortalecido obsessões gravíssimas de muitos que ainda não conseguiram libertar-se dessas teias do ódio, devido a tantos sofrimentos, devido ao endurecimento. O fato é que é muito importante que a gente veja com calma essas situações que com certeza se reverterão para o nosso aprendizado, para as nossas experiências. Então vamos lá, nós paramos nesse parágrafo, vamos retomar. Se você pensa que poderá afligi-los e assim vingar-se, passado o momento da derrota de ambos, como se sentirá? Que fará após vê-los tombar no vale terrível da amargura? A partir de então, você está em curso na contabilidade como devedor. E essa roda não cessará enquanto o amor não luarizar, não balsamizar as feridas do padecimento. Continuando então. Já vai longe, bradou revoltado e infeliz, quando fui hostilizado pelos criminosos que me destruíram. A Inquisição Espanhola foi instituída por Isabel de Castela e Fernando II de Aragão, com as suas próprias leis estabelecidas no Tribunal do Santo Ofício. Tinham como objetivo essencial as questões religiosas, porém as superstições e a ignorância do povo alargaram a sua chama devoradora a quaisquer situações que lhes pareciam heréticas ou demoníacas, quando não resultantes de feitiçaria. Entre esses itens surgiram formas de perseguição cruel a ciganos, anões, como aos portadores de demônios ou aos próprios demônios assim nascidos. Os massacres dessa natureza multiplicaram-se em toda parte e chegaram à Espanha, prolongando-se até o século XIX, quando foram legalmente abolidos, mas não terminados. Naquele período infame, o valor de um indivíduo era resultado do poder do dinheiro e das ligações entre a Igreja Católica e a coroa. A cegueira da justiça era fácil de ser comprovada através dos crimes praticados pelos dominadores das massas estúpidas e subservientes. Eu e um reduzido grupo de anões descendíamos de Davi, um dos pais da raça de Judá, e éramos perseguidos sistematicamente, conseguindo sobreviver abjurando a nossa fé. Então nós sabemos que muitos judeus foram levados a abjurar a fé, tornando-se cristãos, são chamados os novos cristãos, inclusive tendo que trocar o nome. Então tudo isso é fato. E esse que relata, esse obsessor que se apresenta aqui, pertenceu a essa situação. Na condição de marranos são cristãos novos. Então, na condição de cristãos novos, vivíamos fora dos muros da cidade e pagávamos impostos extorsivos. Então, além de terem que abdicar da própria fé, ainda eram colocados fora dos muros da cidade. Periodicamente éramos expulsos para Portugal, onde concluíam as matanças para outras regiões da Ibéria ou outros países que também nos perseguiam. No período de Carlos II, conhecido como o enfeitiçado por causa das suas deformidades, era terrível e a sua corte devassa e cruel. Entre os nobres havia um casal que se comprazia agradando ao monstro, apontando judeus e inimigos de Deus e da coroa em todo lugar. Infértil, também tinha outros problemas que o maltratavam. A esse Carlos II, né? E para um rei a infertilidade é muito difícil, porque eles querem perpetuar ali
a sua hereditariedade, né? Então, infértil, também tinha outros problemas que o maltratavam, inclusive a fala, que não se entendia quase, em razão do queixo projetado para frente, fruto espúrio de casamentos incestuosos. Então, casamentos entre familiares próximos. Incestuosos é quando há um incesto, né? Então, casamentos entre pessoas com as quais a moral, a ética não aprova. Inclusive, tem-se até essa resultante genética, né? Numa das perseguições, a esposa também da nobreza e o interesse desses casamentos que fugiam à normalidade era para manter ali o domínio, né? Então, numa das perseguições, a esposa também da nobreza ficou encantada comigo. Então, ele está narrando, né? Ficou encantada comigo, miniatura de gente, e conseguiu praticamente fazer-me seu escravo, levando-me, graças aos artifícios demoníacos, pôr-me no seu castelo e tornar-me um animal de exposição, explorado e infeliz, permanentemente acorrentado por ser judeu e maltratado por ser um demônio vivo. Surrado com frequência, após lutas em que me atiravam para defender-me de indivíduos fortes e saudáveis, resolveu, com a anuência do marido Felipe de Castela, submeter-me ao santo ofício e fui queimado vivo em um dia inesquecível de horror. Não ficaram na minha desdita somente as marcas da morte voraz, mas as chamas do ódio que me tem devorado desde esse momento. O mentor escutava-o repassado de compaixão e, deixando-o fazer a sua catarse, por isso que permitiram que ele falasse, isso é uma catarse. Quanto tempo, talvez ele, com certeza, ele não esperou para colocar tudo isso para fora. E como é importante que o Espírito tenha esse momento em que ele possa colocar aquilo que ele guardou, o vulcão que ele guardou por tanto tempo, ele ter a oportunidade de falar. Isso traz um grande benefício, a oportunidade de falar, a oportunidade de alguém preparado para ouvir. Mas eu não morri, continua ele. Senti as labaredas em muito tempo me consumindo sem destruir-me. Pensei estar no inferno, conforme a crença geral. Constatei-o depois de socorrido por um grupo chamado de justiceiros que me ofereceu socorro na sua comunidade, também uma forma de inferno, onde seria recuperado e aguardaria ocasião para a revanche, para a vingança bem amadurecida. Então ele aguardou o momento propício para a revanche. Ele narrava com expressão de angústia e desespero incomuns, gerando um ambiente de espontânea compaixão. Os nossos irmãos Gracindo e esposa, despertos e acompanhando as narrações, a pouco e pouco, foram retornando aos dias do passado de luxo e de degradação, horrorizados com o que haviam feito. Então vejam a bênção do esquecimento, eles vão ter esse aprendizado, essa recordação para poderem compreender tantas coisas, voltarão para o corpo com certeza preparados, mais fortalecidos para essa luta, mas sem a clareza, sem a lembrança completa, podendo ficar algumas intuições. O desditoso continuou na sua verbalização quase automática. Nesse ínterim, tomei conhecimento das reencarnações como mecanismo de justiça e presídio de resgate ou caminho de libertação. Vocês vejam que interessante. Ele tomou conhecimento das reencarnações, mas para ele funcionou como um instrumento precioso, não pensando nele mesmo. Vamos ver. Não sei bem o que é. Então ele não tem uma clareza absoluta, mas existe. E aguardei a ocasião do reencontro.
Então ele não tirou o aprendizado do conhecimento da reencarnação, percebendo que cada um terá o seu momento do resgate, que tudo que foi feito pelo outro, por nós, terá o momento certo para o resgate. Mas não foi a leitura que ele conseguiu fazer, dado o seu estado, mas sim ele concluiu que haveria um momento, porque ele tinha perdido ali de vista, haveria um momento do reencontro. O que se deu há pouco menos de 2 anos. Então faz pouco tempo que ele reencontrou o casal. Quando fui atraído pelo magnetismo dele, a inconsciência e a irresponsabilidade dela. Então, vocês vejam que é a esposa que está sendo ali a porta de abertura para essa situação. Mas esse companheiro veio sabendo de tudo isso, sabendo que ela estaria em condições aquém das dele, né? Sabendo que a doutrina espírita não atingiria da forma como atingiu a ele, mas ele, sentindo-se ligado afetivamente, sentindo-se responsável por tudo que ocorreu junto dela, ele estava ali, né? Numa prova. É assim que funciona. E abençoada oportunidade. Estavam disfarçados, então continua o espírito, estavam disfarçados, reencarnados, eram outros, mas interiormente os mesmos. Passei a acompanhá-los e influenciá-los com o meu pensamento de vingança, acolhido vagarosamente nas suas falhas mentais e morais, nela em particular no ciúme. Então, a maior fraqueza da abertura era o ciúme. Ele me tem sido mais difícil, em razão das suas preocupações com o falso Jesus a que pretende servir e está gerando dificuldades aos planos da nossa organização, que é expulsá-lo do mundo. Expulsá-lo do mundo. Expulsar a quem? A Jesus. Essa é a proposta desse grande número de espíritos voltados ao mal, que odeiam a Jesus, até por experiências vividas e ainda não tiveram a compreensão do que os erros cometidos são humanos, né? E jamais de Deus, jamais de Jesus. Mais um ponto também para nós colocarmos, que é ressaltado neste livro, é que esses momentos que de dificuldades que nós vivemos estão dando margem a muitas obsessões que estavam ali, não estavam acontecendo. Quer dizer, a trama existia, os elos do erro cometido, as ligações existiam, mas não estavam se dando a obsessão propriamente dita, ou seja, atingir a mente do outro. Mas esse período de desorganização que nós vivemos, em todos os sentidos, tem dado margem a muitas aberturas. E com facilidade, aberturas que vamos dando, e com facilidade, esses espíritos estão alcançando aqueles, então, que passam a ser as suas vítimas, né? Sempre entendendo vítimas entre aspas. Fez uma pausa, ao mesmo tempo que ululava de dores morais e dos fluidos gentis da médium que o recebia, diminuindo-lhe a carga de angústia. Então, nós vamos ter que encerrar e fica aqui esse aprendizado final, que é o benefício que um médium equilibrado, que um médium amoroso transmite ao espírito com uma carga de tanta crueldade, com tanta revolta, com tanto ódio no seu coração, alimentado por tanto tempo, mas estar junto nesse processo mediúnico ocorrido no plano espiritual, tanto faz aqui como no plano espiritual, traz um grande benefício. Então, mais uma vez, ressaltarmos as terapêuticas abençoadas que essa doutrina nos trouxe, além do esclarecimento,
além do desvendar de tantas questões, temos essa terapêutica bendita. Com muita gratidão no coração, agradeçamos ao Pai. Tenhamos uma Olá a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine. Nós hoje trouxemos do livro Estude Vida e Viva, que é um livro com psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira, e com mensagens dos espíritos de Emmanuel e André Luiz. E é um capítulo que ele fala sobre as influenciações espirituais sutis, né? O quanto nós estamos sujeitos a essas influenciações, porque sabemos que o intercâmbio de pensamentos entre nós e os espíritos desencarnados ele é intenso, né? Tanto que o Livro dos Espíritos nos diz que a influência que eles exercem sobre o nosso pensamento é muito maior do que nós imaginamos. Então, nesse intercâmbio constante, nós estamos sujeitos, então, a essas influências nem sempre saudáveis, nem sempre benéficas, e nem sempre nós percebemos com clareza essas influências, esses pensamentos que nos atingem. Então aqui no texto ele nos diz: sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Então vejam, essas situações em que nós vamos alimentando uma tendência ao derrotismo, um pessimismo, uma tristeza indefinida, sem que haja nenhuma causa, seja física ou seja moral, nada de grande relevância que tenha acontecido que nos ajudaria a entender a razão. Então, quando essas situações elas ocorrem no nosso dia a dia, sem uma causa aparente, sem um motivo justo, claro, ele nos convida a analisarmos que pode ser que seja uma dessas influenciações sutis. E ele diz: seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Então, quando ele diz que sejamos claros para auxiliar para que os mentores possam nos auxiliar, é avaliarmos, no autoconhecimento quais têm sido os nossos pensamentos. Será que esses pensamentos que nos surgem, eles são compatíveis com os pensamentos que nós alimentamos? Para que pouco a pouco nós possamos diferenciar aqueles pensamentos que são nossos daqueles que nos são sugeridos, né? Então é muito importante essa avaliação e é o momento ali, como ele fala, da humildade, de analisarmos com muita sinceridade a nós mesmos. É a hora da prece para que a prece, a oração, fortaleça ali as nossas defesas, melhore o nosso padrão vibratório, o nosso padrão de pensamento. E o passe, que nesse momento, pela pandemia, não estamos recebendo ali um passe direto, nas reuniões que existem é um passe ali mais coletivo, mas o passe sempre é um recurso de grande importância para o fortalecimento, para a nossa defesa. E ele cita aqui alguns fatores que revelam essas influenciações. Por exemplo, dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas. Aqueles dias em que a nossa cabeça fica só em fatos negativos, aquele pensamento de que nada vai dar certo, de que o dia vai ser complicado. Então, essa concentração em situações pessimistas, elas podem indicar ali uma influência sutil. A ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leitura edificante. Então, aquelas situações em que fazemos ali a nossa prece regularmente, habitualmente, e sem um motivo aparente a gente começa a não ter vontade de fazer a prece, Ou o livro que estávamos ali lendo empolgados, e sem um motivo aparente temos uma dificuldade muito grande de continuar ali a leitura, Isso pode se perdurar ali por vários dias. Então,
se não há uma razão aparente clara, também pode ser o indício dessa influenciação sutil. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente, pressentimentos de desastre imediato. Então essa falta de vontade, essa indisposição, né, uma tristeza que do nada ali vem aquela vontade de chorar, uma certa melancolia, ou aqueles pressentimentos, né? Eu não vou sair de casa porque vai acontecer isso, eu não vou fazer ali uma viagem a trabalho necessária às vezes, porque vai acontecer outra coisa, enfim. Começa a vir uma série de pressentimentos ali difíceis, de desastres, e a gente percebe que na maioria esmagadora das vezes não acontece nada e pode ser de fato ali uma perturbação para atrapalhar a nossa rotina, as nossas atividades necessárias. Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Então ficamos irritados, aborrecidos, porque não encontramos pessoas, às vezes, para dividir as nossas dificuldades, né? E esse aborrecimento também vem do nada. A gente fala às vezes para alguém, poxa, você está me aborrecendo, você está me irritando, mas pode ser que nós estejamos aborrecidos, nós estejamos irritados e nós projetamos, canalizamos no outro a nossa irritação, né? Pessimismos subreptícios, né? Aqueles que chegam sem motivo, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem culpa. Então, aquelas situações que nós ficamos extremamente sensíveis, qualquer coisa nos incomoda, nos deixa tristes, e começamos ali a condenar pessoas que não têm absolutamente nada a ver com aquela situação, né? Então, esse pessimismo sem motivo, essas irritações também repentinas, né, que no momento a gente está bem, segundos depois, por pequenas coisas, nos aborrecem muito, nos deixam com irritação muito grande e passamos a acusar o outro ali, também pode ser um desses sintomas. Interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade. Então vemos ali algum fato e imediatamente nós já tiramos uma conclusão, uma dedução, né? Criamos ali na nossa mente toda uma história que depois com calma a gente vai perceber que aquilo era fruto somente do nosso pensamento, que aquilo não havia nenhum motivo concreto para alimentarmos aquele pensamento, aquela história. Mas sabemos que espíritos ali obsessores, eles podem projetar na nossa mente pensamentos, até imagens, né? Até toda uma cena se desenrolando, mas que aquilo não é nosso, são projeções, são influências. Se a gente não estiver bem, nós vamos acalentando, alimentando aqueles pensamentos e acusando ali pessoas que não têm nenhuma relação com o fato, né, que nós estamos alimentando. Hiperemotividade ou depressão raiando na iminência de pranto. Comentamos já um pouco isso, né? Aquela emoção à flor da pele, descontrolada, né? Que acaba ali minando ali a nossa resistência, a nossa energia, porque tudo nos incomoda ali profundamente, até as menores coisas. Isso pode gerar ali até um estado depressivo, né? Se alimentamos esses pensamentos difíceis com essa sensibilidade tão aflorada, né? Que as pessoas falam às vezes, nossa, eu tenho que pisar em ovos com ele porque estamos de tal maneira ali melindrados, suscetíveis a essa sensibilidade extremada que tudo nos incomoda. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda de automartírio. Então vejam que nós podemos nos sentir vítimas, que todos estão contra nós, podemos alimentar até um sentimento de que estamos sendo perseguidos, de que as pessoas querem, popularmente falando, puxar o nosso tapete no ambiente profissional ou dentro da própria ambiente familiar. E podemos
tomar uma atitude, como ele fala que é absurda, de auto-martírio, em que nós procuramos a dor, o sofrimento, para que as pessoas tenham pena de nós, né? Para alimentar esse pensamento, essa posição de que nós somos vítimas, que não somos amados, que não somos compreendidos. Mas isso pode ser ali uma dificuldade nossa potencializada por esses espíritos, essas influências espirituais sutis. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual consigo. Mas passados minutos ou horas do acontecimento, vem-lhe a mudança de impulsos, como arrependimento, a recomposição do tom mental e não raro a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. Então, esse é um fato, essas influenciações, elas podem acontecer e acontecem com todos nós, sem exceção. Então, a partir do momento que nós jamais admitimos que elas podem ocorrer, nós acabamos ali não tomando os cuidados necessários. Então, nessa resistência de que essa influência pode acontecer, nós acabamos então desprezando o fato de que nós somos sim todos pessoas suscetíveis, né? E essa resistência, achando que somos seres ali amplamente protegidos ou seres iluminados ou que estamos imunes a essas influências, elas nos desarmam, né? Tanto que a gente esquece ali do que Jesus nos ensinou, do orai e vigiai. Orai e vigiai sempre, sempre, né? Porque como seres humanos que somos falíveis, é muito natural que em alguns momentos essas influências ocorram. Então, quando nós não aceitamos que isso pode acontecer, né? Tomamos atitudes, posições que, quantas vezes, como ele fala, nos arrependemos depois, percebemos ali que não estávamos no momento de serenidade, mas nem sempre é possível retomar e reparar aquilo que foi feito. Ele diz ainda, são sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte do desencarnado, imperceptíveis ao encarnado pela finura do processo. Então, nas obsessões mais intensas, fica patente, fica claro ali que existe um processo bem instalado, mas essas obsessões mais simples, essas influenciações sutis, nós temos uma dificuldade maior de perceber, né? O espírito responsável pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Então vejam que até um espírito que provoca essa influência, talvez ele nem tenha consciência do que ele está fazendo, né? A própria presença dele com vibrações difíceis pode ali nos incomodar, pode nos trazer ali um mal-estar físico, emocional, espiritual, sem que não necessariamente aquele espírito que está provocando, ele tenha plena consciência disso. Porque quem são os espíritos que se aproximam de nós? Podem ser espíritos que nos querem mal, outros que nos querem bem, e aqueles que não têm nem afinidade, nem dificuldades conosco, mas eles se aproximam pela afinidade dos nossos gostos, das nossas tendências, dos nossos pensamentos. Então eles se sentem bem, eles se sentem confortáveis estando na nossa presença e podem, nessa companhia, nos transmitirem, ou nós transmitimos a eles também, influências nem sempre benéficas, nem sempre agradáveis. Quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosamente, e cuidadosamente, às vezes, dias e semanas antes do sorrateiro assalto marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva, numa conversação, num recebimento de uma carta, num clímax de negócio ou numa crise imprevista de serviço. Então, quando aquele espírito que nos influencia, ele está consciente, ele pode ali habilmente, cuidadosamente, aguardar uma ocasião propícia em que não estejamos bem, como ele fala aqui, uma situação de um negócio, de uma crise no serviço, aproveitar essas situações pontuais para que essa influência ela seja mais efetiva em relação a nós. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade,
se as obsessões espetaculares, individuais e coletivas, que todos percebem ajudam a desfazer ou isolar, ou essas meio obsessões de quase obsediados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, uma criatura ali desprevenida, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Então vejam que não se sabe o que tem causado mais impacto. As grandes obsessões, aqueles processos em que claramente ali há uma influência deletéria, uma influência ruim, negativa, ou se essas obsessões tão sutis, silenciosas, em que muitas vezes nós não percebemos, mas elas vão silenciosamente minando ali a energia, a resistência, a fé daquele que não toma ali os devidos cuidados. Quantas desavenças, ele diz, quantas separações e fracassos não surgem assim, nesses momentos. Estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Então ele nos convida para que nos avaliemos, estudemos para perceber se nos últimos 15 dias essas situações aqui relatadas, elas não aconteceram conosco, E muito provavelmente em algum momento, em uma ou outra situação, nós acabamos ali abrindo brechas para essas influências. Por isso ele fala da importância tão grande do cuidado com a prece, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas intenções, com os nossos anseios, com os nossos desejos, para que nós estejamos ligados ali aos espíritos amorosos que nos querem bem, que nos fortalecem. Então, sempre importante a prece, uma leitura ali edificante, uma boa música, procurarmos ali o silêncio dentro de nós mesmos, para que as influências dos espíritos amorosos, elas nos alcancem e nos fortaleçam. Então nós vamos encerrando por aqui, mais uma vez gratos a Deus, a Jesus, e que ao longo dessa semana não nos falte a fé, a confiança e a certeza de que somos amparados, mas igualmente os espíritos aguardam o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus.